Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. O projeto Auxílio ao Mestre está de volta e hoje estaremos estudando a lição de número 13, a última lição desse trimestre. Esse trimestre nós estudamos o caráter cristão. Foram lições maravilhosas, grandiosas, importantíssimas para as nossas vidas. Que Deus nos dê a graça de no próximo trimestre estarmos juntos para aprendermos a palavra do nosso Deus. Eu preciso de você. Eu preciso do seu apoio, da sua oração, do seu incentivo, das suas sugestões, das suas dicas e observações. A Deus toda a honra e toda a glória no nome do Senhor Jesus. Vamos então, meu amado irmão, minha amada irmã, professor e professora da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. Lição de número 13. Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Meu amado, Jesus Cristo, ele é o modelo perfeito, excelente de caráter. Todos os caráteres que nós falamos até aqui, Jesus ele detém todas as qualidades e virtudes de todos esses caráteres que nós estudamos até esta presente lição. Vamos, amado, então estudar o primeiro tópico da nossa lição. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Jesus, amado, ele não foi introduzido neste mundo. Ele não entrou neste mundo como um salteador, como é o caso de Satanás e os seus demônios. Ele veio como todo ser humano vem. Ele entrou pela porta da frente. Ele não é o salteador. Ele entrou nesse mundo como todo homem entra. Ele se sujeitou a todas as limitações que um ser humano tem. Ele se sujeitou a todas as fraquezas. Estava sujeito a todas as fraquezas que todo ser humano tem. Mas ele não cedeu a nenhuma. Vamos lá, meu amado, primeiro subtópico da nossa lição. Sua origem humana. Jesus não passou a ter existência a partir do ventre de Maria. Esta foi mãe da natureza humana. Ele sempre existiu, pois ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Como homem, ele teve mãe e irmãos. Como Deus, ele sempre existiu. Amado, nós precisamos deixar claro, esse primeiro tópico aqui é um tópico que fala de cristologia, a doutrina de Cristo. Quando nós falamos do nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender primeiro a sua origem humana. Muitos, até cristãos, têm conceitos errôneos e equivocados acerca de Jesus, porque não conseguem compreender que Jesus Cristo está desde o Antigo Testamento até o livro de Apocalipse. Ele sempre existiu. Enquanto homem, natureza humana, ele foi gerado no útero de Maria, foi na verdade introduzido ali pelo Espírito Santo, como se ela fosse uma espécie de barriga de aluguel, porque não houve participação de código genético dela ou do código genético de José. Ele foi introduzido ali. Então, meu amado, nós precisamos entender que ele já existia antes do útero de Maria. Ali ele toma a forma humana. Como eu entendo, Deus ele surpreendeu até mesmo os anjos quando ele decide tomar a forma humana e então habitar entre os homens. Mas ele não passou a existir a partir desse momento do útero de Maria. Nós vemos Jesus lá no livro de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança.
Cremos também que Jesus ele esteve presente na fornalha de fogo ardente, quando Nabucodonosor olha, contempla e vê ali um quarto homem, um ser divino. Na nossa compreensão é Jesus Cristo, é uma teofania. Outro momento que nós acreditamos também ser a presença de Jesus, quando ele se apresenta para Abraão e diz que Abraão teria um filho. Ali, meu amado, aquele anjo do Senhor é uma teofania, é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Então nós precisamos entender que a origem humana dele, quando ele toma a forma humana, ele nasce filho de Maria e do irmão José, o carpinteiro. Então ali, meu amado, ele toma a forma humana, ele como um homem, ele teve mãe e irmãos. Jesus teve vários irmãos, pelo menos 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs, segundo o relato bíblico. Então, meu amado, como homem, ele teve irmãos e teve pai, teve mãe. Mas como Deus, ele sempre existiu. Ele não passou a existir a partir do ventre de Maria. Ele é Deus. Então, ele tomou a forma humana e se relimitou. A Bíblia afirma que ele abriu mão de todos os atributos. Ele não fez uso dos atributos da divindade. Ele viveu na mais completa e total dependência do Espírito Santo de Deus. Isso aqui esse primeiro subtópico, eu acho ele muito difícil de falar, porque nós estamos entrando num assunto aqui que é cristologia. Precisaríamos muito mais tempo para explicar, mas eu quero deixar esta ênfase. Ele não passou a existir a partir do ventre de Maria. Ele, na qualidade de Deus, ele sempre existiu. Amém, amados? Vamos então a uma breve reflexão. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Isso aí está lá no livro de João, capítulo 8, versículo 58. Jesus estava querendo dizer que antes que Abraão existisse, ou seja, ele é antes de Abraão. Então nós vemos ali, meu amado, a eternidade, a deidade de Jesus. Ele era Deus. Ele diz que antes que Abraão existisse. Agora nós precisamos entender o seguinte: ou nós acreditamos em Jesus como ele se apresenta. Ele diz o seguinte: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, observe, para crer em Jesus é crer da forma que ele estabelece. E ele diz, aqui em João 8,58, que antes que Abraão existisse, ele já era, eu sou. E esse eu sou está ligado diretamente lá no livro de Êxodo, quando Deus se apresenta para Moisés e Moisés pergunta: Senhor, e quando eles me perguntarem quem foi que te enviou, quem foi que mandou você vir até nós, você vai dizer: o eu sou mandou até vocês. Então, meu amado, eu sou é o nome que ele se apresentou a Moisés do Antigo Testamento. Então, meu amado, Jesus, ele é Deus. Amém, meu filho? Então, meu irmão, não faça confusão, não pense que ele passou a existir a partir do útero ou do ventre de Maria. Ele sempre existiu e tomou ali a forma humana, a encarnação. Vamos lá. Segundo subtópico dessa nossa lição: sua entrada no mundo. Jesus entrou neste mundo de forma semelhante a todos os homens. A única diferença é que, semelhante a Adão, ele não nasceu com a semente do pecado que todos os descendentes de Adão nascem. Agora, você, quando estuda cristologia, que é a doutrina de Cristo, nós vamos ver a entrada de Jesus no mundo. Por que Jesus ele foi introduzido no útero de Maria e não fruto de uma relação marido e mulher, de homem e mulher, conforme os demais homens? Observa, primeiro pelo princípio de igualdade. Ele veio para resgatar o homem.
A Bíblia fala lá em Romanos sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão é o de lá de Gênesis, que cedeu ao pecado e à tentação. O segundo Adão, dentro da colocação de Romanos, escrito por Paulo, ele afirma que Jesus é o segundo Adão. É aquele que, em princípio de igualdade, ele veio também sem a semente do pecado. Ele veio como um ser perfeito, um homem perfeito, mas sem a semente do pecado, porque ele seria tentado em todas as áreas que todo homem é tentado, e ele não cedeu. Amém, meu amado? Então, é princípio de igualdade. Se ele tivesse sido fruto da relação entre Maria e José, ele nasceria com a semente do pecado. Então, um pecador não pode resgatar um outro pecador. Então, isso dentro da cristologia, nós entendemos que era necessário que ele viesse semelhante ao que veio Adão, sem pecado, sem a raiz do pecado. Então, meu amado, Jesus, quando ele veio a este mundo, ele entrou por este mundo, ele chegou a este mundo sem a raiz do pecado, porque a missão dele era resgatar o homem dos seus pecados e também provar que era possível o homem feito de carne obedecer os estatutos, a lei de Deus e não ceder à tentação. E Jesus, ele cumpriu toda a lei e não cedeu às tentações. Então, a entrada de Jesus neste mundo, ela se deu conforme todos os demais homens. Porém, uma única exceção: ele não nasceu com a semente do pecado que todos os homens descendentes de Adão herdam. Amém, meu filho? Amém, meu irmão? Podemos prosseguir? Então, aqui eu faço uma breve reflexão. Jesus teria que resgatar o homem dos seus pecados enquanto homem e não como Deus. O primeiro Adão nasceu sem a semente do pecado. Jesus teve o mesmo princípio de igualdade. A diferença é que ele foi tentado em tudo e em nada pecou. Observa, Jesus foi tentado nas mesmas áreas que Adão foi tentado. A Bíblia fala lá no livro de Mateus que ele foi levado, conduzido pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi tentado na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. 3 áreas, semelhante ao que foi Adão e Eva. Só que a diferença é que a tentação de Jesus, ele resistiu ao diabo, à proposta da serpente maligna de Lúcifer. E ali ele teve a primeira vitória. Mas Jesus, ele foi tentado muito além do que foi Adão. Adão, logo na primeira tentação, ele cedeu ao pecado. Jesus, ele venceu o diabo ali, meu amado, no deserto, mas o diabo não se deu por satisfeito. Então podemos dizer, sem medo de errar, que Jesus, ele foi tentado muito mais do que Adão. Adão foi tentado estimular os seus desejos, os seus prazeres. E Jesus, meu amado, ele enfrentou muito além do que isso. Porque a tentação de Adão se deu no paraíso. A tentação de Jesus se deu no deserto. A tentação de Adão, ele cede logo na primeira vez que ele é tentado. Jesus, ele foi tentado até na hora da morte. Quando ele estava na cruz, alguém disse: desce da cruz e então creremos em ti. Meu amado, Jesus foi tentado de todas as formas e de todas as maneiras. A diferença é que ele não cedeu à tentação, ele não pecou. Um momento talvez assim singular na vida de Jesus foi quando ele orou ao Pai no meio de muita angústia. Ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Eu penso que naquela hora o inferno se alegrou. Agora ele desistiu da missão, agora ele vai ser reprovado por Deus. Mas é logo a seguir Jesus, ele fala: Pai, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha, a cruz é pesada, o sacrifício é pesado,
mas eu me sujeito à vontade do Senhor. Meu amado, esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, aquele que conquistou por mim e por você aquilo que nós não poderíamos conquistar. Vamos então, meu amado, prosseguindo no terceiro subtópico da nossa lição: seu desenvolvimento humano e espiritual. Eu destaco o seguinte: em Jesus, enquanto homem, é possível perceber o equilíbrio entre graça e conhecimento. A falta de equilíbrio entre graça e conhecimento pode gerar extremismo religioso ou indiferença em relação às verdades espirituais. Nós vemos aí, meu amado, em Jesus o perfeito equilíbrio e harmonia daquilo que eu posso falar como ciência e fé, graça e conhecimento. A Bíblia fala que Jesus crescia em graça e conhecimento. Graça fala sobre a unção de Deus, o Espírito Santo. Conhecimento, a revelação de Deus. Ele crescia espiritualmente, mas também, quando fala conhecimento, está falando de cultura, sabedoria, conhecimento. É aquilo que se aprende, é aquilo que é ensinado. Jesus, ele tinha um equilíbrio. Embora ele fosse Deus, ele estava limitado como homem, teve que aprender a falar. José e Maria ensinaram para ele as primeiras palavras. José e Maria ensinaram ele a dar os primeiros passos, porque ele veio como um homem perfeito, com todas as limitações, tá bom, meu filho? E olha outra coisa. Jesus, ele precisou de ler. Olha que paradoxo, que coisa louca, meu amado. Ele era o verbo que se fez carne, ele era a palavra viva, mas ele teve que aprender, enquanto homem, a palavra. Com 12 anos de idade, ele já discutia a lei com os doutores da lei na sua época, como nós vemos relatos bíblicos. Então, como que ele conseguiu isso? O Espírito Santo de Deus o fez lembrar. Então eu olho em Jesus, ele teve que aprender a ler, escrever, ele agregou conhecimento somado à espiritualidade. Meu amado, e a falta de equilíbrio entre conhecimento e graça, ela pode gerar problemas sérios na obra de Deus ou na nossa caminhada cristã. Há pessoas que acreditam que somente a graça, que é o conhecimento de Deus, a espiritualidade, ela é suficiente. Estes são aqueles que podem sofrer e ter uma inclinação para o lado do extremismo, fanatismo religioso. Tudo dele é espiritualizar as coisas. E outro lado são aqueles que racionalizam demais as coisas. São aquelas pessoas que investem na sua capacitação, qualificação intelectual, desprezando a espiritualidade, desprezando as coisas espirituais. Mas eu vejo um Jesus que crescia na graça e no conhecimento. Eu vejo aí um equilíbrio perfeito, meu irmão. Eu posso ser batizado com o Espírito Santo, a glória de Deus, e fui batizado com o Espírito Santo. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, mas você pode fazer uma faculdade, você pode estudar, você pode investir na sua qualificação, tanto ministerial, faça um curso de ETAD, faça um curso de teologia, quanto também na sua qualificação espiritual, que é vida com Deus, é jejum, oração. Então nós temos que ter um pleno equilíbrio. Eu vejo o problema é quando aquele que se acha espiritual despreza aquele que é intelectual, ou aquele que é intelectual despreza o espiritual. Então não importa, são dois extremos, e Jesus, ele tinha um equilíbrio perfeito entre o intelectual e o espiritual. Ele crescia em conhecimento e graça. Meu amado, nós somos desafiados por Deus a seguir o exemplo de Jesus. Sede meus imitadores. Nós seguimos a Jesus, precisamos investir na nossa qualificação espiritual, mas também na nossa qualificação, meu amado, intelectual, em todas as áreas. Vamos prosseguindo uma reflexão. Jesus, enquanto homem, passou pelo caminho do esforço e preparo,
tanto intelectual quanto espiritual. O Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que lemos. Ele nos deu este exemplo. Meu amado, Jesus disse: o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. O que o Espírito Santo me faz lembrar? O Espírito Santo me faz lembrar o que eu li, o que eu vi e o que eu ouvi. Amém, amado? Então, Jesus, ele teve que ler, ele teve que estudar as leis, os mandamentos, a lei de Moisés, os profetas, para debater até com os doutores da lei. Quando Jesus ele jogava na cara dos hipócritas da sua época a religião desprovida do amor, da misericórdia, da compaixão, Jesus falava com conhecimento de causa. Ele conhecia a lei, não é porque ele era Deus, não, ele conhecia porque ele passou pelo estudo, ele passou pelo esforço, agregou conhecimento. Eu posso dizer que se Jesus estivesse nos nossos dias, talvez a capacidade, a dedicação dele abriria a porta para ele em qualquer curso de medicina, em Harvard, em Oxford, em qualquer centro universitário, porque ele se dedicou, ele leu, ele aprendeu e ele juntou o conhecimento com a graça. E conhecimento, meu amado, com graça, meu amado, nós fazemos coisas extraordinárias na mão de Deus. Eu olho para homens como John Wesley, eu olho para homens como Martinho Lutero e tantos heróis da fé, homens como Paulo, que usaram graça e conhecimento para mudar a história da sua geração. Que Deus levante na minha geração homens cheios da graça e cheios de conhecimento. Na verdade, isso era até uma das qualificações para ser o diácono da época. Qualificação moral, homens de bom testemunho. Qualificação espiritual, homens cheios do Espírito. Qualificação intelectual, homens cheios de sabedoria. Lá em Atos dos Apóstolos, para ser diácono, tinha que preencher esses 3 requisitos mínimos necessários para exercer esta função. Meu amado, não seja demasiadamente espiritual em detrimento do intelectual, mas não seja demasiadamente também muito intelectual em detrimento do espiritual. Ambas as coisas caminham juntos. Nós é que fazemos separação entre uma e outra, ciência e fé, sobre a ótica divina. Olhando para o modelo e o exemplo de Jesus, são coisas que caminham juntas. Meu amado, encerramos aqui o nosso primeiro tópico relacionado à nossa lição e estaremos, dentro de alguns instantes, estudando o tópico de número 2 e, posteriormente, o tópico de número 3. Eu aguardo você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.